Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Money Talks, nessa segunda temporada. Eu sou Juliano de Lara Fernandes, sócio-gestor da Armada Asset. E no último episódio do Money Talks do ano passado, em 2024, a gente falou bastante sobre câmbio. Na verdade, a gente deu uma introdução de alguns conceitos básicos, né, do como é formado o preço do nosso dinheiro, no caso o real versus o dólar versus o euro, né? Por que a gente tem o diferencial de juros, como é que funciona essa dinâmica um pouco. Também numa live com o gestor Tomás, né, um amigo Tomás, que a gente fez também, próximo daquele momento, se não me engano foi em dezembro também, a gente comentou um pouco sobre a decisão naquele momento, que era um momento de estresse de mercado, né, que tinha tido uma grande alta de juros aqui no Brasil, o dólar tinha chegado a próximo de 6,20, né, os juros reais próximos a 8%, e tinha muita dúvida, muita gente estava preocupada naquela época porque tinha todo um clima de pessimismo no ar e muita gente queria mandar dinheiro para fora naquele momento, né? E o que a gente conversou bastante durante a live, e até por isso que foi o último episódio do ano passado falar sobre câmbio, era de lembrar que a gente sim deve mandar dinheiro no exterior, mas que naquele momento de estresse, onde o dólar estava realmente batendo uma taxa bastante alta, não era exatamente o melhor momento para você mandar dinheiro para fora, dólar 6,20, né? Porque estava todo mundo muito pessimista e o dólar tinha subido muito rapidamente, né? E estava refletindo uma depreciação do câmbio brasileiro, do real, muito rápido, né? Então naquele momento a gente falou, olha, a gente acha que tem que ter dinheiro no exterior até para enfrentar esse tipo de crise, né? Mas talvez naquele momento em particular não era o melhor momento realmente de mandar dólar para fora. E dólar não, real para fora, né? Mas vamos combinar que na prática, do ponto de vista fiscal pelo menos, nada mudou muito desde aquele momento, né? O que aconteceu é que o clima parece que se esvaiu um pouco aquele clima de pessimismo e o mercado financeiro entrou numa dinâmica de ver o mundo um pouco melhor do que talvez ele realmente esteja sendo, né, do ponto de vista fiscal, principalmente de algumas coisas que estão sendo plantadas aí para 2026 e 2027. O fato é que hoje o dólar está próximo aí de 5,50, 5,60, né? E quem entrou em pânico naquele momento e enviou o seu real para fora, perdeu pelo menos uns 15% de valorização do real, né, frente ao dólar, então essa queda do valor de 6,20 para 5,50, 5,60, além dos juros no período aqui no Brasil, que foi mais ou menos em torno de 6, 7% a mais que nos Estados Unidos. Então, foi uma perda naquele momento de ter mandado real para fora, ter comprado dólar, dolarizado a carteira naquele momento de pânico, uma perda de mais ou menos aí uns 20% no total, né? Então isso só reforça um pouco também aquilo que a gente comentou nos últimos dois podcasts, que é a importância do controle racional na hora de você fazer a sua alocação, não deixar entrar em pânico, porque isso pode causar perdas como essa quando a gente vai na manada, né, e faz alguma atitude que está fora daquele alinhamento que a gente planejou. Então eu voltei hoje um pouco nesse assunto de câmbio, porque nesse dólar a 5,50, 5,60, várias pessoas também começam a se perguntar se não é esse o momento, então, de se fazer uma dolarização da carteira, de parte da carteira, de novo, dentro de uma grande estratégia de locação individual para cada um, né? Então, para a gente tentar responder essa pergunta, a gente precisa revisitar um pouquinho aqueles fatores que fazem uma moeda se valorizar ou desvalorizar, né? Eu vou lembrar de 4 principais, retomando então aquele assunto do Money Talks do 31 do ano passado, né? Então, primeiro, diferencial de juros menor. Toda vez que os juros no país onde você quer mandar está abaixando e o país onde você tem o dinheiro está subindo, esse diferencial de juros menor tende a favorecer o país a não mandar o dinheiro, porque esse diferencial você ganha menos juros lá fora, né? Segunda coisa, um déficit crescente nas contas públicas, ou seja, se você está gastando mais do que você está arrecadando, esse déficit tende a desvalorizar a sua moeda também. Balança comercial negativa, né? Ou seja, você importa mais do que você exporta, então você tem que comprar mais moeda lá fora para poder fazer a importação. E finalmente, a questão da inflação. Quanto mais alta a inflação, mais desvalorizada a sua moeda, né? Então, se a gente olhar para esses 4 fatores, a pergunta principal que eu faria hoje é: esses itens, né, diferencial de juros,
déficit nas contas públicas, balança comercial e inflação, eles estão melhores ou piores em relação a dezembro de 2024, quando o dólar estava 6,20, né? Os Estados Unidos, eles pioraram, né, ou melhoraram relativamente ao Brasil desde lá. Porque, lembra, quando a gente está falando de moeda, são sempre dois países, né? Então, todos esses fatores têm que ser sempre comparativos entre os dois países. Mas se a gente começar, então, por essa segunda pergunta, os Estados Unidos melhorou ou piorou em relação ao Brasil desde dezembro de 2024, eu acho que não tem dúvida, né? Isso numericamente é fácil de comprovar, que os Estados Unidos teve uma desvalorização do dólar pelas medidas protecionistas do Trump, né? Quando o Trump faz uma série de tarifas, impõe uma série de restrições à liberdade econômica, que é o centro, inclusive, do político dos Estados Unidos, você vê que o dólar começa a desvalorizar, porque todo mundo acha que não vai poder mais fazer uma transação livre e você perde um pouco do valor da sua moeda, que no caso dos Estados Unidos, o dólar, né? E a gente só vê que o euro, ele chegou a valer 1,05 dólar naquela época e hoje ele está valendo 1,18, ou seja, a moeda europeia se valorizou bastante em relação ao dólar, né? Provavelmente por esses fatores que eu mencionei. Mas como a gente quer investir lá fora em dólar, você quer investir nos Estados Unidos, o mais importante é essa comparação relativa do Brasil versus os Estados Unidos, né? Mais do que uma comparação dos Estados Unidos versus o resto do mundo. E nessa comparação, em nosso entendimento, de algumas outras casas gestoras aqui do país, a piora do Brasil foi maior do que a piora dos Estados Unidos, né? E respondendo àquela primeira pergunta, naquela comparação dos vários itens, todos os itens de diferencial de juros, de balança, de déficit público e de inflação, a gente acredita que a tendência deles, né, o macroeconômico agora nos próximos meses e anos aqui no Brasil, pelo menos esses 18 meses, é uma piora desses 4 elementos aqui no país, sobretudo nesse segundo semestre e no início de 2026, né, que a gente já comentou também um pouquinho esse ciclo, né, macroeconômico do país. Frente a isso, então, a impressão que dá é que se lá em dezembro de 2004 tinha uma situação macroeconômica, o dólar estava 6,20, hoje eu tenho, 6 meses depois, em 2025, eu tenho uma situação que está tendendo a pior até do que naquele momento, mas o dólar se desvalorizou a 5,50, 5,60, esse valor hoje, ele não está refletindo todos os problemas fiscais, né, naqueles 4 fatores que eu mencionei, que o Brasil pode estar piorando daqui para frente, né? Então, se em dezembro de 2024 a gente tinha um câmbio de 6,20, hoje, com esses problemas relativamente aos Estados Unidos piorados, né, ou com a tendência de piora daqui para frente, a gente acredita que 5,5, 5,6 ficou com um câmbio até supervalorizado. O real se valorizou a mais até do que talvez ele merecia, né? Dado todos esses desafios que o país vai enfrentar nos próximos meses e anos, né? E aqui eu não estou nem falando de política, né? Porque pode ser ainda pior, mas simplesmente pelo estado atual da economia e o que a gente vai pagar pela conta de um populismo bilateral, né, de esquerda ou de direita, que a gente vivenciou nos últimos anos e que principalmente está atingindo a parte fiscal do Brasil, e isso vai comprometer muito tanto a questão fiscal diretamente, quanto a questão da inflação, que a gente acredita também que tenha um impacto aí no médio e longo prazo. Concluindo então, com parcimônia, né, vale a pena enfatizar a parcimônia aí, dentro de uma estratégia de alocação, né, então assim, a palavra estrategicamente aí eu reforço também, nos parece que é um momento propício de aproveitar essa valorização relativa, né, que é uma coisa, não é muito comum, né, essa valorização do real frente ao dólar, para talvez aproveitar e diversificar um pouco do seu portfólio, sim, né? De diversificação no sentido de diversificação de geografia e principalmente de moeda, né? Novamente, cada investidora ela deve ter um entendimento muito claro da alocação global dos investimentos. Não é sair fazendo coisa isolada, não é transformar vender tudo aqui, comprar tudo lá nos Estados Unidos e fazer tudo sem meta, né? Como a gente sempre insiste, a gente entende a alocação de investimentos como uma meta de longo prazo, uma coisa estratégica que a gente vai fazendo os ajustes táticos, né? Mas a forma
para fazer esse envio para fora, nos parece que está num momento realmente propício, né? O método de mandar dinheiro para fora é que infelizmente ficou um pouco mais caro, né? Anteriormente, o envio de pessoa física para pessoa física num banco lá fora custava só 0,38% de IOF. E o governo petista atual subiu esse IOF então para 1,1%, né? Para esse fim de investimento e até mais para outros fins. O fato é que isso está custando um pouquinho mais, né? E a gente também tem que ficar atento ao custo do envio propriamente dito do dinheiro, né? Para uma conta de investimento no exterior. O que a gente chama de spread de câmbio é a diferença entre o que você usa no câmbio comercial real, né? Entre o dólar e real, e o quanto o banco te cobra para mandar, né? Então essa diferença é o lucro que quem está enviando o dinheiro lá para fora, que está fazendo o serviço para você, vai cobrar, né? Então sempre procurar bancos que usam a taxa comercial, não outra taxa, né, turismo, paralelo, essas coisas, e tentar limitar essa taxa de spread a menos de 1%, embora esses valores de spread sejam realmente na prática um pouco mais difíceis de encontrar atualmente. Então, sendo que você vai pagar o spread mais o IOF, né? Mas, de qualquer forma, tentar não perder dinheiro nessa transação, né? Mantendo o que a gente chama de CET, né, o custo efetivo total, entre 2% e 3% aí, incluindo tanto o serviço de envio quanto o IOF, né? Uma vez tendo dinheiro em conta no exterior, aí a opção de qual investimento escolher é outro ponto que a gente até pode abordar, pode ser um tema talvez para a semana que vem, né? Mas que aí é uma outra história de novo. A gente vai fazer uma outra alocação aí com dinheiro no exterior, né? Então eu vou finalizando por aqui. Falar de câmbio é super complexo, a gente erra muito, né? Muito gestor famoso, muita casa famosa erra câmbio direto, né? Mas o mais importante é a gente fazer esses pensamentos, né? E saber por que o câmbio pode subir ou abaixar, e em alguns momentos a gente talvez aproveitar alguns distúrbios de mercado aí para se posicionar. Então, quem tem vontade, eu acho, de fazer um pouco da dolarização da carteira, envio de investimentos para o exterior, a gente acredita que realmente o câmbio está num momento pelo menos atrativo, ou que pode trazer uma proteção um pouquinho para começar a fazer essa movimentação. Tá bom? Eu fico por aqui hoje, uma boa semana para todo mundo e até o próximo Money Talks.